Oi, eu sou a Adri Toigo, do canal Educação Física com Vinho. Esse é o 24º vídeo da playlist Epidemiologia, o que você precisa saber para não passar raiva. No vídeo anterior, falamos sobre as fases de um ensaio clínico. Hoje vamos começar a falar sobre estudos quase experimentais. Cala a boca! Pronto, perdi a audiência. Para quem ficou aqui, por favor, me deem uma chance. Produção, roda a vinheta. Os estudos quase experimentais usam um delineamento parecido com os outros estudos de intervenção, só que sem grupo de comparação. Ou então, se tiver um grupo controle, não vai ter distribuição aleatória dos sujeitos entre ele e o grupo intervenção. Esses estudos são chamados de quase experimentais por não contemplarem todas as características de um estudo experimental verdadeiro, que são justamente a possibilidade de randomizar os sujeitos na hora de fazer a alocação nos grupos e aplicar a intervenção. Suponhamos que um professor queira fazer um estudo em uma escola testando um método de ensino nas aulas de educação física e o desfecho é uma variável psicomotora. Ele vai fazer uma avaliação pré e outra pós-intervenção desse desfecho para comparar esse método novo com um grupo controle que vai continuar sendo submetido a uma forma tradicional de ensino. Só que esse professor só pode fazer isso no horário das aulas das crianças. Se as crianças não puderem comparecer em horários aleatórios para essas aulas nesses grupos diferentes, uma saída é fazer um estudo quase experimental. Uma possível solução seria pegar, por exemplo, a turma da manhã toda e aplicar o modelo novo e continuar aplicando o modelo tradicional com a turma da tarde, ao invés de sortear crianças das duas turmas para grupo intervenção e grupo experimental. O problema é que isso limita o nível de controle do pesquisador com relação à equivalência dos grupos de comparação, o que pode resultar em grupos diferentes entre si somente para além das condições de tratamento. Resumindo, não dá para descartar a possibilidade de enviesar essa amostra. Apesar disso, os estudos quase experimentais têm a mesma intenção dos outros estudos de intervenção controlados, que é testar hipóteses causais entre uma variável preditora manipulável, que é a intervenção, e o desfecho. Eles também permitem comparação com um grupo controle e nas medidas pré-intervenção, que são feitas para traçar a linha de base, que serve para medir os efeitos nos sujeitos na ausência da intervenção. Então, a diferença é basicamente não randomizar os sujeitos que vão participar da intervenção. Outra diferença é que nos quase experimentos, o grupo controle é chamado de grupo de comparação porque também não atende os requisitos de randomização, o que faz com que ele não seja totalmente equivalente ao grupo de intervenção. Nos estudos quase experimentais, a causa ou variável preditora é aplicada pelo pesquisador e ocorre antes que o efeito ou desfecho seja medido. Só que essas relações de causa e consequência acabam tendo um pouco menos de confiança justamente por causa da falta de distribuição aleatória que pode levar a outras explicações para o possível efeito observado da intervenção aplicada. Isso quer dizer que o pesquisador precisa avaliar tudo que possa ser consequência da não randomização e considerar no momento do delineamento do estudo. Uma alternativa para tentar minimizar essa questão é que o pesquisador deve tentar fazer com que o grupo de comparação seja o mais parecido possível com o grupo de intervenção lá na linha de base. Agora eu vou te apresentar os tipos de estudos quase experimentais. Alguns desenhos para estudos quase experimentais dependem da existência de grupo controle ou não e da forma de obtenção dos dados. Os que não têm grupo controle são os estudos do tipo antes e depois e os estudos de séries temporais. Já os que têm grupo controle, mas sem randomização, são os desenhos de grupo controle não equivalentes
e os desenhos com controles históricos e desenhos de grupo controle não equivalentes somente depois. Vamos ver um por um. Nos estudos do tipo antes e depois, o pesquisador vai alocar todos os sujeitos num único grupo, coletando todos os dados antes e depois da intervenção. Quando a gente usa essa abordagem de coleta de dados pré e pós-intervenção, chamamos isso de conjunto de medidas repetidas. Vamos dar uma olhadinha nessa figura. Olhem só, depois de separar uma amostra da população, todos os sujeitos são avaliados antes da intervenção, todos recebem a mesma intervenção e quando termina essa intervenção, todas as pessoas são testadas de novo. Esses dados são então comparados para ver se teve diferença. Mas presta atenção! Nesse tipo de estudo, a intervenção não é a variável preditora. Porque não tem grupo controle, todos os participantes receberam a intervenção. A variável preditora é o tempo em 2 níveis, antes e depois da intervenção. Digamos que o pesquisador tenha sido chamado para testar um novo método de treinamento com um time de futebol feminino. A gente sabe que as gurias têm muito problema de joelho por causa do ângulo Q, que normalmente é bem diferente do ângulo Q dos guris. As gurias acabam flexionando menos o joelho, então o treinador pensou numa alternativa de reforço no joelho que obrigasse a flexionar essa articulação em deslocamento, que seria a patinação. Mas não se sabe se realmente vai valer a pena. Aí é que entra o pesquisador avaliando o efeito de um programa de exercícios de patinação sobre a força dos joelhos dessas jogadoras. Só que como é um time de futebol, todas as meninas vão ser submetidas ao mesmo protocolo de treino e avaliadas pré e pós-intervenção quanto à força na musculatura da articulação do joelho. Mas lembra que não tem um grupo controle, então a gente tem que ter cuidado ao interpretar os resultados, nem subestimando, nem dizendo que vai valer para todo mundo. Esses estudos são importantes e trazem resultados relevantes, mas tem essa limitação da falta do grupo controle. Agora vamos falar dos estudos de séries temporais. Eles usam várias avaliações ao longo do tempo, pré e pós a aplicação da intervenção, para estabelecer padrões ou tendências na ocorrência dos desfechos de interesse. Eles são quase a mesma coisa que os estudos do tipo antes e depois, só que com mais controle em função das várias medições no tempo, mostrando tendências e evoluções que podem acontecer naturalmente nas variáveis, principalmente quando os dados são coletados em intervalos uniformes de tempo. Aqui na figura, de novo, a variável preditora é o tempo e cada intervalo entre as avaliações representa um nível nesse tempo. Vou usar como exemplo o estudo de Silvio e colaboradores de 2018, publicado na revista Acta Paulista de Enfermagem. Os caras verificaram a aprendizagem cognitiva de mães sobre os cuidados com seus filhos prematuros diante de uma atividade educativa com base numa cartilha. Eles aplicaram um pré- e pós-teste para medir a aprendizagem dessas mães antes e depois dos 10 dias que elas tiveram para ler essa cartilha. Nesse caso específico, tinha grupo controle, mas como a alocação dos grupos não era randômica, então o estudo foi quase experimental e a opção dos pesquisadores para optar pelo tipo séries temporais se deu pelo fato de que as mães não tiveram seus filhos prematuros todas ao mesmo tempo. Então, dentro de um determinado tempo, elas foram submetidas ao estudo, mas em momentos diferentes. Eu entendi a referência. Agora vamos falar do desenho de grupo controle não equivalente. Ele é praticamente igual a um estudo de intervenção verdadeiro, a não ser pela falta de randomização dos sujeitos nos grupos. Sim, por isso, olha aqui na figura. A gente separa uma amostra da população e manda uma galera para o grupo controle e outra para o grupo intervenção. Avalia geral antes da intervenção e aí o grupo controle fica no sofá e o grupo intervenção recebe intervenção. Não me diga! A intervenção pode ser, por exemplo, um modelo de treinamento
Por isso que eu falei do sofá no grupo controle, fazendo alusão a não participar do treino. Depois desse período, se faz um pós-teste e voilá! Comparam-se os resultados. Claro que o estudo de intervenção verdadeiro acaba tendo mais credibilidade, mas o desenho de grupo controle não equivalente tem suas vantagens, como o grupo controle e as medidas pré e pós-intervenção, que já são alguma condição de controle sobre a equivalência do desfecho entre os grupos para o pesquisador. Nesse tipo de estudo, a formação dos grupos pode ser dada por conveniência e aceitação dos participantes a partir de grupos pré-formados, o que é bem útil nos casos de não se poder randomizar os sujeitos nos grupos. Só que não vai ser isso que vai inviabilizar a pesquisa. O desenho com controles históricos é usado para comparar o efeito de uma intervenção. Consiste na comparação de grupos que recebem a intervenção de interesse com controles que recebem um tratamento diferente durante o período anterior. O desenho com controles históricos é usado para comparar o efeito de uma intervenção. Consiste na comparação de grupos que receberam a intervenção de interesse com controles que receberam um tratamento diferente durante um período anterior. Se a gente pegar o exemplo que eu acabei de usar, seria mais ou menos comparar um modelo de treino novo, que seria o grupo intervenção, com um modelo de treino tradicional. Tem muito estudo assim na musculação, ou seja, a gente não estaria comparando treino com não treino, mas sim comparando dois modelos distintos em relação ao desfecho. Outra vez, o problema desse delineamento é o desbalanceamento entre os grupos. Por isso, os controles históricos devem ter sujeitos no grupo controle que tenham sido atendidos no mesmo local dos sujeitos do grupo intervenção, em condições semelhantes, onde os dados são coletados e mantidos criteriosamente para que se tenha características dos sujeitos do grupo controle histórico. Quando o pesquisador realmente acredita que a intervenção experimental é mais eficaz do que o tratamento ou o treinamento padrão, o uso de controles históricos fornece uma boa alternativa, já que é um desenho eficiente, uma vez que todos os sujeitos vão ser alocados no grupo intervenção, requerendo uma amostra menor. O último modelo que eu vou te apresentar hoje é o desenho de grupo controle não equivalente somente depois. Nele, de novo, os grupos controle e intervenção não são randomizados e as avaliações somente são feitas no pós-intervenção. Para isso, se supõe que os grupos sejam equivalentes e comparáveis na linha de base antes de realizar a intervenção. Esse desenho também é chamado de comparação estatística de grupos. Mesmo tendo um grupo controle, o viés de seleção e a falta de comparabilidade entre os grupos torna o delineamento um pouco mais frágil. Assim, deve ser utilizado para gerar hipóteses e não para determinar relações de causa e consequência. Ufa, já foi bastante coisa! No próximo vídeo, a gente fala das vantagens e desvantagens dos estudos quase experimentais para a nossa audiência. Se ficaste até aqui, é porque gostaste do conteúdo ou então porque ele foi útil para ti. Por isso, se puderes, te inscreve no canal e se quiseres receber notificação de vídeos novos, clica no sininho. Outra coisa que nos ajuda muito e não te custa nada é deixar um like. Comenta o que achaste do vídeo aqui embaixo e também, se tiveres perguntas, manda! Se puderes nos ajudar com qualquer valor para continuar produzindo esse tipo de conteúdo, esse aqui é o nosso Pix, que aliás também é o endereço eletrônico que tu podes usar para entrar em contato com a gente caso precises de uma mentoria para o teu trabalho de pesquisa, quer seja ele em nível de graduação ou em pós-graduação, porque afinal eu e o Prof. Gru temos muita experiência nisso. Melhor do que provas sociais que às vezes são meio inventadas? Eu te recomendo que dê uma espiadinha no nosso currículo Lattes, porque lá tudo é documentado e eu te garanto que o bonde é pesado. Se não conheces o nosso perfil de Instagram, vai lá, @efcomvinho.
Lá a gente sempre te avisa de vídeos novos e temos outros conteúdos diferentes desses aqui do YouTube, variados, mas de muita qualidade. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo da bruxa e até a próxima! Que pode levar... vamos de novo. Atenção, todos são testados de novo. Se a gente pegar, por exemplo, aquele